y mucha gente bonita. ¿Cuántos creen que yo soy bonito? Ahora coloqué los varones en problema, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios nos mira bonitos? Ahora sí todos podemos decir, ¿no? Amén. Sí, somos hijos e hijas de Dios. Muy bien, bienvenido a la casa de Dios. Esta noche tenemos la secuencia del tema de ayer, pero ya quisiera promocionar de que mañana vamos hablar de um tema muito importante para você. Mañana vamos estar hablando del descanso divino. E se você mira hoje, a gente está caminhando a la loucura. Muito trabalho, pouco descanso, muito estresse, muita ansiedade, muita tensão, pouca alimentação. E então, amanhã, você não pode perder, porque vamos estar falando de esta grande medicina de Deus, el descanso, ok? Então, se você quer ter uma vida feliz, você tem que ter três coisas: uma mente feliz, uma alimentação moderada e descanso. Ok? Com estas três coisas, você está tranquilo. Assim que amanhã não perda. Vamos dar sequência, então, o tema desta noite, onde paramos ayer. Ayer estuvimos falando sobre o sistema autoimune, pero nomás hablamos um pouquinho, porque como estava chegando e aún atrasado, não? Pero esta noite vamos dar sequência. Bueno, o que é o sistema autoimune ou sistema imunológico? Todos temos um sistema imunológico. Quando nascemos, estamos desprovistos de defensas. Então, a criatura vem e agora está este mundo por vírus, bactérias, micro-organismos, elementos patógenos, e aí estão os hongos, os parásitos. É uma guerra, aunque não miramos, pero está todo em el aire, está todo em toda parte. Há ácaros, há elementos nocivos. Alguns lhe podem dar, como uma bactéria, um dolorcito por aí, uma indisposição, uma náusea, uma diarreia, pero é todo. Pero há outros tão peligrosos que em 24 horas lhe podem matar. Por isso, necessitamos saber como defender-nos. Bueno, quando o bebê nasce, o bebê não tem defensas. Então, como Deus hizo para que pudiéramos proteger-nos? O que podemos entender de defensas? É que a mamá lhe dá ao bebê, ao segundo, quarto dia, uma leite especial. E não é leite, é o calostro. Esse calostro tampouco não tem as defensas, pero traz uma codificação genética de la mamá com todo o programa de las defesas que la mamá já tem madurado em seu corpo. E não somente a mamá de los humanos, de los animales também, e passa a criatura agora o código genético que o niño ou a niña vai desenvolver então para proteger e poder proteger-se das enfermidades. Não alabamos a Deus por isto? E não agradecemos a la mamá também? Claro que sim. Por isso a mamá não tem que tomar soda, não tem que tomar álcool, a mamá não tem que fumar, não tem que usar drogas, a mamá não tem que comer terra nem jabón, a mamá tem que comer ¿qué? Frutas, vegetales, arroz integral, chia, semilla de chia, todas essas coisas buenas, para que pueda ter boa qualidade e quantidade de leite, para que a criatura pueda receber não somente a nutrição, pero também o calostro que tem que a codificação genética de las defesas. ¿Me entenderam? Então, é muito importante de que o bebê ou a bebezita mame por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses. E se o ingrato quer mamar 2 anos, dá-lhe de mamar. Sim? Aunque depois cresce e nem agradece. Não é assim? Sim? Depois cresce e nem graças não habla. Então, se tem que dar de mamar por lo menos 6 meses, para que pueda repassar essas defensas que Deus quer que repasse ao bebê. E então, já que cresce, tem imunologia, tem defensas, está protegido. Decimos amém? Esse é o plano de Deus, hermano. Isso não é um acaso, um azar. Não, esse é um plano escrito por Deus, desenhado por Deus, para que ao venir a um mundo de pecados, um mundo deformado por tanta enfermidade, podamos ter
defensas. Amém? Agora, entonces, já que crescemos, temos 10 anos, 15 anos, todavía seguimos mamando em la mamá. Bueno, algunos querem seguir tomando leite, ¿no? Hasta los 80 estão tomando leite. Sí, yo nunca miré los animales mamando después de la edad adulta, pero los humanos no quieren dejarla, aunque ahora van al ubre de la vaca, ¿no? Ya no de la mamá, pero de la vaca. Y están mamando hasta la hora de la muerte. Pero los animales no, ellos maman y desmaman. Saben el tiempo de apartarse y ya no toman leche. Y hermanos, el día que descubrí que la leche torna la viejez precoz, yo dejé de tomar leche. E agora uno me diz, que pastilha toma você para manter-se jovem? Na pastilha, não tomar leite. Então uno me diz assim, pero ¿de onde agarra tu cálcio? Então vá a minha página de internet e leia o artículo que escrevi aí, não sei se ha leído, a los que já foram aí, el mito del cálcio. Então nós pensamos que para ter huesos e dientes fuertes e unhas fuertes, temos que estar como um bezerro mamando hasta a hora de ir à sepultura. Este é um erro, hermanos. Então temos que aprender a comer zanahoria, comer aí os vegetales, repolho e tudo isto, porque aí está o cálcio, espinaca, jonjolí, nueces, todo isso tem cálcio. E você vai dizer, pero a leite tem cálcio, o queso tem cálcio, claro que sim. Pero o muito cálcio que tem na leite, o corpo aproveita muito pouco. E o pouco cálcio que tem na zanahoria, o corpo aproveita muito. Me entenderam? Porque está desenhado para absorver de aí. Então, irmãos, eu não tenho que tomar cápsulas de cálcio, porque meu corpo não está preparado para receber este cálcio, aunque na emergência. Ayer eu falei que não tomo nada, mas se você toma algo e se necessita, tómalo, porque se você está tomando pastilha para diabetes, para hipertensão, não tem que ir à casa e echar toda a basura, não? Em uma emergência, em uma necessidade, tem que usar-lhe, tomar-lhe. Mas já que está bem, já que está com saúde, para que seguir tomando algo? Não tem que tomar nada. Pero então, hermanos, quando tomamos este cálcio, isso está em estado não correto para o corpo. O estado correto está dentro da planta. Então, agora, hermanos, que estamos tomando pura pastilha, isso está como uma pedra que vai calcificar o corpo, e você anda assim agora. Por quê? Porque isso foi ao lugar equivocado. Não foi o diente, não foi a unha, a los huesos, isso foi a las articulações, ao cerebro, ao Alzheimer. Ai, que dia é hoje? Como é meu nome? Já não sabe nada. Por quê? Está calcificando o corpo, está indo a um local equivocado. E a maioria desses suplementos que tomamos, tanta vitamina, tanto mineral, isso vai todo o inodoro está forte, pura vitamina, não? Você nomás gastando seu dinheiro. Coma as comidas de Deus, decimos amém? Aí sim, se você comprou uma zanahoria orgânica, pode crer que seu filho agora tem cálcio, porque aí está, e o corpo sabe como absorver, porque assim era Adão e Eva em Edém, eles não tinham na farmácia, ou na licuadora, não sei o que, e tanto suplemento, eles tinham que? Na natureza, dos abuelitos allá em el campo, eles não tinham nada dessas coisas modernas, que têm tanto aparato, tanta pastilha, tanto... Eles tinham a comida da terra, e eles tinham saúde, e tinham 100 anos de idade, não tinham lentes, não tinham que usar nada, estavam saludáveis hasta a hora da morte. Entenderam? A terra é o secreto. Deus é o Padre, a terra é a Madre. Então, temos algumas frases que quisiera estar lendo com vocês essa semana, e uma das frases diz assim: este librito aqui, mis hermanos, depois do Ministério de Curação, este é o número 2, Consejos sobre o Régimen Alimenticio, página 17, diz: el Criador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. ¿Quién creó la maquinaria del cuerpo? Dios, ¿no? Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Deus não se equivoca. Agora ponga atenção no que diz aqui. E Deus se ha comprometido. Deus se ha que? Comprometido a conservar esta maquinária humana, marchando em forma saudável, se a gente humano quer obedecer as leis de Deus e cooperar com Ele. Decimos amém, irmãos?
¿Usted cree que Deus tem poder para cumprir sua palavra? Então você agarra a palavra de Deus, haga tu parte, Deus vai ser a parte dele. Amém? E se você não crê, mira a mim. Eu com 20 anos, contei ayer meu testemunho, estava acabado. Migraña, artrites, gastrites, todas as ites, não? Inflamação por todos os lados, porque tomando café, comendo gordura, cerdo, toda a carne de caça, comendo às 11 da noite na montanha de comida, com soda, com todo, com açúcar por arriba. Uno se vai destruindo por uno mesmo, não? Alguns dizem, não, é o diabo que me enviou essa enfermidade. Não, o diabo é uno mesmo, porque nadie me estava forçando, eu mesmo estava comendo mal, eu mesmo me estava destruindo. Tinha tendência suicida, porque quem me mandava eu comprar álcool, cerveja e tudo isso e fumar? Não, eu mesmo que ia, nadie me estava forçando. Dizer que é o diabo é colocar a culpa em outro, eu tenho que assumir minha culpa. Padre, eu he pecado, perdona meu pecado, pero agora ajuda-me a corrigir, arreglar as coisas. E que dijo aí? Se você faz sua parte, Deus vai fazer a parte dele também. Então, hermanos, é algo maravilhoso. Agora, como diz a Bíblia, allá em 2 Coríntios 5:17, el que está em Cristo é que? Nueva criatura. As coisas antigas passaram, quedaram para trás. Todo se hizo nuevo. Então, mira, allá en el mundo, eu vivia para agradar-me a mim mesmo. Que vou comer? Que me antoja hoje? Não é que agrada a Deus, que me antoja comer hoje. ¿A que le gostaria comer hoje, mi amor? Não. ¿A que mi Deus le gostaria dar a usted, mis hijos? Aquele Padre do cielo quer que le dê a usted? Não que querem ustedes, porque o que antoja uno é por mugrero, não? Pizza hoje, para comemorar. Hoje pastel. Não, então nós estamos matando, hermanos, diabetes, hipertensão, câncer. ¿Por quê? Porque estamos por el caminho equivocado. E mira, o animalito allá no campo não come pizza, nem queijo, nem pastel, nem barbacoa, né? Carne assada. Ele nomás come sua gramita, seu pastito, a frutita. Está feliz, saudável. Não tem que ir ao hospital, nem fazer chequeio, nem chamar a ambulância. O animalito aí está tendo suas crias, seus animalitos todos saudáveis, vivem bem, porque Deus los cuida. Eles estão obedecendo a Deus. Me entenderam? Então, nós outros, agora devemos entender que somos ¿qué? El arquiteto de nosso destino. Porque estamos em uma guerra, há um mundo invisível que não podemos ver, pero sim, aí está. Nós outros podemos entender de que aí está, porque a maioria está enfermo, não? Mira, há muita coisa que tenho que ler hoje, nomás que quero saber quanto tempo tenho. Eu posso falar 2 horas. É que alguns podem dizer, você pode falar tanto que queira, mas nós outros já estamos indo. Sim? Porque é que, eu vou explicar, eu dou esse tema em 8 dias. Empiezo de um sábado e vou até o outro sábado à tarde. Então, agora aqui estou como que, tendo que enjugar a máquina, não? Amontonar todo. Porque esses temas, eu quisiera falar do diabetes para você, porque há muitos de vocês que já estão com predisposição ao diabetes. Então, sábado à tarde, não sei se pudiera, porque amanhã vou falar do descanso, e isso é muito importante, porque há muita gente estressada, com depressão, todo isso, enfermidades mentais, amanhã à noite. El sábado por la manhã é o culto divino, vou falar do juízo, e à tarde falaria do diabetes e terminaria com a glória de Deus, que é o tema final, ¿ok? Muito bem, então assim quedamos. Bueno, vamos então trabalhar aqui. Temos vários órgãos que são responsáveis por la imunologia do corpo. Alguns você talvez nem nunca ha escuchado, não? Por exemplo, aqui, você já ha escuchado este órgão aqui, o coração? Todos, não? Ai, meu coração lá. Pero quantos já escutaram que ao lado, aqui adelante, temos o timo? É uma glândula que estimula o aumento de los glóbulos blancos. E esta glândula, ela vai produzir mais policias para o corpo, para proteger a cidade do corpo. Quando nós outros damos um abraço ou recebemos um abraço. Não é isso maravilhoso?
Então, se você nunca abraça a nadie, nunca recibió un abrazo de nadie, tus defensas. Por esto, entiende usted cuando un bebé nace, tiene que ser abrazado, tiene que ser besado, tiene que ser, como se dice, ¿por qué? Porque esto aumenta, ¿qué? Sus defensas. Entonces son glándulas que se van estimulando a la vez que tenemos contacto físico, que tenemos una mente positiva. Por eso la Biblia dice muy claro en Proverbios que el espíritu triste seca los huesos. Y le pregunto, ¿dónde se forman los glóbulos blancos? En los huesos, la médula. Entonces, hermanos, todo esto, la alegría hace parte de la vida. Yo tengo un tema, no voy a poder predicar aquí este tema, sobre la alegría, sobre el sistema hormonal. Uno tiene que ser feliz. ¿Para qué la vida? Nomás para andar pensando en cosas negativas, tristes. Cuando usted entra en un huerto, un jardín, usted puede mirar dos cosas. O usted mira la belleza de las flores, o usted mira los espinos. Hay gente que está puro murmurar, nomás, ¿cómo está? Mal. Nunca está bien, nunca está feliz. Entonces, ¿para qué la vida? Dios nos crió para qué? Sermos felizes. Problemas todos tienen. Una vez yo me di una señora en Texas, millonaria, no sabe dónde poner su dinero. Nomás que rayar un poquito su madera que vino de Brasil, de manera ilegal, ¿no? Pero un piso hermoso, pero rayaron allá cargando un mueble, rayaron un poco el piso, se sentó así en el piso y lloraba. Yo pensé, ay, esta señora no sabe dónde poner el dinero. Entonces, no solamente los pobres, los ricos están tristes, desanimados, con depresión, con tendencia suicida, con ataque de pánico, con tantos problemas. Entonces, tenemos que ser, ¿qué? Felices. Sea feliz. La Biblia dice allá en Filipenses 4:4, alegraos, regocijaos. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Tenemos que ser contentos, alegres, agradecidos con Dios, con la familia, con la iglesia, con la comida que tenemos. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces, sea siempre como feliz. Ese es el plan de Dios. Entonces, los órganos del sistema autoinmune son varios. Usted mira, pero yo coloqué aquí también el colon, el hígado, riñones. Todos esos órganos, ellos hacen parte del sistema inmune. Aquí usted tiene el diseño de una célula, una idea, ¿no?, de qué es la célula. Para que usted entienda de cómo funciona el sistema autoinmune. Mira, por ejemplo, todo el cuerpo está compuesto de células. Tenemos cada órgano y cada sistema compuesto de células. La mayoría de las células, con excepción de las células de la sangre, tiene un núcleo. Entonces, nosotros en esta célula, nosotros ahora vamos a tener un código genético. En el núcleo están los cromosomos. Tenemos 23 pares de cromosomos en cada núcleo. Y ahí, en esos cromosomos, está el DNA con los genes. Y eso es importante que usted entienda. Porque uno dice así, ese es genético. ¿Qué quiere decir genético? Que ya viene de la descendencia, ¿no?, del papá, de la mamá. Ahí está la altura de su cuerpo, ¿no?, la coloración de sus ojos, el sexo de uno, el color del cabello, todo está en detalles en la célula. Entonces, hermanos, ahora el gene, fue descoberto que el gene está constituido de 4 letras. Essas 4 letras combinadas vão formar um gene, que a la vez vão formar el DNA, que a la vez vão formar el cromossomo e que a la vez vai formar el núcleo e dar así a la célula toda a informação que o corpo requiere. Isso lo estou dizendo, não que aprendam toda essa confusão de como funciona, pero para que você tenha uma ideia de que o Criador, quando hizo o ser humano, Ele nos hizo não de tierra, Ele nos hizo com letras. Nós somos letras. E isso é importante porque a Bíblia menciona assim, que nós somos a carta de Cristo, escrita e leída por todos. Então, mira,
parece que São Pablo está leyendo a informação da ciência del siglo XXI, que nós somos ¿qué? Letras. Então, agora vamos pensar um pouquinho. Aqui tenho uma computadora. Essa computadora é moderna, muito bonita, muito boa, e tem muita memória, muita capacidade. Tem imagens, sonido, tem colores, tem muita informação. Essa computadora é algo maravilhoso. Agora eu penso assim, minha computadora está dañada, mas eu la vou arreglar. ¿Usted cree que eu puder arreglar a computadora? E que pudiera eu fazer? Bueno, eu vou descobrir que cada programa, seja sonido, imagem, cada coisa da computadora é uma página escrita. São letras que estão componendo cada programa que está em operação aqui, seja sonido, imagem, o que seja. Então, se eu me meto aqui a arreglar isto, eu vou terminar de destruir a computadora. Por quê? Porque, aunque eu tenho muito conhecimento de informática, mas eu não tenho conhecimento de como quem criou a computadora. Me entenderam? Então, estou fazendo essa comparação, porque o corpo também são letras. Quando tu tens diabetes, quando tu tens câncer, quando tu tens hipertensão, há uma parte que está dañada em tu corpo, e esta parte são composta de letras. Então, se agora você vai ao doutor, e você vai dizer, doutor, me duele por aqui. E ele vai perguntar quando começou, qual a duração, quando lhe duele a noite, o dia, todo. Ele vai fazer como se diz, uma búsqueda para saber qual é o síntoma e como se processa e tudo isso. Pero le pergunta, ¿el doutor le pode curar? ¿El doutor conhece onde está dañado, o gen que está dañado, el por qué usted está enfermo? Não. Aunque não estamos em contra da medicina, em contra do hospital, em contra do doutor, pero nós estamos a favor de Deus, porque unicamente Deus conhece a falha do programa para poder ajudar-nos e reparar o problema. Decimos amém? Agora, claro, entendemos de que o doutor sabe dar uma química para aliviar o sintoma, para controlar o sintoma. Então, não estamos em contra do doutor, contra a ciência, em contra do naturista, pero é que eles, aunque puedan dar algo em uma emergência, pero nunca podem ¿qué? Curar. Vamos, por exemplo, agora imaginar que eu vou manejando meu carro e quebro um braço, um acidente terrível, quebrei uma perna. Então, eu vou à emergência, eu não vou ao naturista para que passe uma hierba ou um barro, eu vou à emergência. Está uma fractura exposta. Então, o que faz o paramédico allá na emergência? Ele vai colocar as partes em harmonia. Agora coloca um osso com outro, pero curou? Não, é Deus que agora vai ¿qué? Curar. Me entenderam? Ele, claro, como um servo de Deus, colocou, costurou, limpiou o que tinha que fazer, pero agora Deus é que vai dar aí a curação. Me entenderam? ¿Por que estamos falando isso? Porque nossa ideia aqui é que você entenda de que o único que pode curar o ser humano, ou qualquer animal, ou qualquer outra coisa em esse planeta, é Deus. ¿Sabe por quê? Porque Deus é o único que conhece o programa original. De la mesma maneira que a computadora, o único que lo pode reparar, o que está dañado, é o que criou ou que conhece o programa como reparar a computadora. ¿Me entenderam? Por isso nós devemos então entender que a Bíblia apresenta o único ser que pode ajudar-me e que pode ajudar a você também. Ele tem um nome, Jesucristo. A vezes Jesus passava por uma aldeia e não quedava para trás um enfermo. Ele curava a todas as pessoas. E Jesus não curava assim de pouquito a pouquito. Ele curava o niño, curava o jovem, curava o anciano, ele ressuscitava o morto. Por isto, nós somos invitados, na Bíblia, a crer em Jesus. Porque Ele nos pode ajudar desde a base. Ele pode reparar o que está dañado. Aqui tenho uma célula aberta.
E ayer empecé falando um pouquinho sobre o santuário, porque estamos estudando sobre o santuário e a reforma para a saúde. Então, a ideia é que vocês entendam, como disse em Daniel, hoje vou ler a cita, o santuário será que? Purificado, vamos ler hoje. Então, aqui você tem uma célula, a célula está aberta para que podamos entender, aqui está a parte de afuera, aqui temos a parte de las mitocôndrias. Sábado à tarde vou falar sobre diabetes e vou explicar bastante como funciona as mitocôndrias. Porque chega uma pessoa comigo aí com 30 anos, 35, e disse: ai, me sinto tão cansado, não tenho ganas. E eu lhe pergunto assim, como vai ser quando tenha 40, 50 anos, não? Por quê? Porque isto aqui não está trabalhando. Uno come como um leão e está desanimado, com cansancio, não tem forças, porque tem a glucosa, mas não está entrando em las mitocôndrias. Quer dizer, tem a gasolina, mas não entra em el motor. Então, aqui seria a parte de adentro, a primeira parte, e aqui seria adentro, então, o núcleo, a segunda parte. Aqui onde estão os cromossomos e onde está o gene, não? Então, mira, se nós analisamos a doutrina do santuário, nós miramos que o santuário tem a parte de afuera, é a parte chamada átrio, tem a primeira entrada, o primeiro compartimento é chamado o lugar santo, e o último ao interior está o lugar santíssimo. Não é isto maravilhoso? Hermanos, miren, de la mesma maneira que a célula e que o corpo, o santuário tem funções de purificação. O que significa isso? É muito importante porque o secreto para que uno pueda viver feliz, saludável, está aqui. E se você mira, desde ayer estou falando, eu he descoberto isto e he colocado em prática em minha vida, e o mais importante, Deus não nos cobra nada. Não é isto maravilhoso? Deus é Padre. Você tem que desconfiar de todos, hasta a vezes o papá, a mamá nos falham com nós outros, pero Deus nunca, e Deus nunca nos vai desamparar. Amém? Então, mira, as mesmas funções da célula são as funções do corpo. Por exemplo, o corpo tem que respirar, a célula necessita oxígeno. O corpo necessita limpeza, a célula requer água. O corpo necessita nutrição, comida. A célula necessita a glucosa, a energia, não, o açúcar. Assim que todas as funções da célula são as mesmas funções do corpo. Agora mira, o corpo, conforme menciona a palavra de Deus, é um santuário. Já vamos ver isto. E a célula também é um santuário. E ao centro do santuário está adentro do lugar santíssimo. Já vamos ver isto. Está o lugar santíssimo, está a arca de los 10 mandamentos. Romanos 13, versículo 10. De suerte que o cumprimento de la lei é ele. Romanos 13, 10. Quem me ajuda? De sorte que o cumprimento de la lei é ele. Alguém já falou? Amor, muito bem. Amor. O resumen de todo é Deus. ¿Sabe por quê? 1 de Juan 4:8, porque Deus é amor. ¿Entenderam? Aqui está o secreto. Se entendemos isto esta noite, vamos agora poder falar claro com vocês como prevenir e curar um câncer. Aún não cheguei allá, estou dando a volta para chegar allá. Pero ao centro da célula, como ao centro do lugar santíssimo, tem que estar quem? Deus. Deus é amor. Então, quando nós, por exemplo, estamos normais, uma célula que está normal, ela se relaciona com outra célula. Por exemplo, tenho as células de la piel. Mira, como está minha piel? ¿Está bem ou está normal? Está bem, não há nada de mal. ¿Por quê? Uma célula está em harmonia com a outra célula.
todas ellas están trabajando ¿de qué manera? En armonía. Entonces una célula le dice a la otra, hola, ¿cómo está? Muy bien. Pero le mira un poquito así como triste. Oh, ¿sabes qué? Es que me está faltando un poquito de quercetina, o de calcio, o de magnesio, o de, bueno, algo, ¿no? Y la otra dice, oh, pero no te preocupes. Yo no tengo mucho, pero el poco que tengo, voy a compartir con usted. ¿Qué es esto? Amor. ¿Entendieron? Así trabaja el cuerpo. Y por eso es que el cuerpo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo ahora negativo, yo di un ejemplo positivo. Usted foi e tomou soda. Usted não tem que tomar soda, é um veneno, mas usted tomou soda. Agora, este ladrão que entrou aí, tem um nome, como chama? Açúcar. E o açúcar refinado é um ladrão, porque ele vai roubar tu cálcio. E então, agora, este ladrão empieza a roubar tu cálcio de onde? De los dientes, de los huesos, de las uñas. Entonces ahora tu cuerpo tiene que socorrerse. Por ejemplo, el hueso está perdiendo calcio porque ele está donando calcio a outras partes, ao coração, a las señoras para o sistema reprodutivo, todo isso. Então o cuerpo tem que estar intentando suplir as necessidades porque está faltando o calcio no corpo, ¿me entenderam? Por isso cuidado com a soda, pero mais um exemplo. Agora, quando uma célula não sigue esse princípio do amor, então ela vai se transformar em anormal. E que é uma célula anormal? Sim, uma célula cancerosa. E já você vai me perguntar, e como que uma célula normal pode transformar-se em uma célula anormal? Já vou contestar isso. Então, por isso lhe digo que esta noite compensou que você hubiera venido aqui, porque a Bíblia tem a fórmula para viver feliz e saudável. Amém? Agora miren o que diz o salmista, Salmo 51:6. E aqui tu amas a verdade, onde? Em lo íntimo. ¿Dónde está o íntimo do ser humano? Allá en el núcleo de la célula. E en lo secreto me has hecho comprender sabedoria. Como que o salmista está entrando em este conhecimento de que estamos falando, de lo que estamos falando agora esta noite. Aí está o secreto agora, mira. Vamos ver. Daniel capítulo 8, não vou ler a cita porque tomaria bastante tempo, pero a la casa busquem o capítulo 8, o versículo 13 diz que um santo falava com outro e lhe pergunta, pero hasta quando? Porque está falando aí da obra del cuerno pequeño, não? Que echa a verdade por tierra, persigue a igreja, ataca a lei de Deus, ataca a Jesus. Então vem a pergunta agora, se Deus tem tanto poder, ¿por que Deus permite todo esto? ¿No? Que a verdade da Bíblia seja echada por tierra, porque todo mundo guarda o domingo, todo mundo adora ídolos, todo mundo come coisas imundas, pero se Deus tem tanto poder, ¿por que não conserta as coisas? ¿No? Então vem a pergunta, ¿hasta quando? Entonces, viene a resposta. Versículo 14 diz: hasta 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui está o secreto. Se você quer vencer o câncer, se você quer vencer tua enfermidade crônica, então aqui está o secreto, hermano. O santuário será purificado. Há uma outra tradução bíblica que me gusta muito também. Não disse a palavra purificado, disse restaurado. Quer dizer que algo que estava derrumbado, que estava dañado, agora vai ser ¿qué? Levantado outra vez. E quando venimos a Cristo, quando venimos a la igreja, nós venimos de que maneira, hermanos? Eu vino destruído. Não sei se você já é adventista desde niño, ou se vino feliz e saudável. Eu vino acabado, destruído, com depressão, sofrendo de dolor de cabeça, migraña todo o tempo, dormindo mal, com adição de todo tipo. Eu era adicto ao álcool, ao café, a la borrachera, todas essas coisas. Então agora uno viene destruído, e agora como Deus que agarra esse pedaço aí de lo que sobrou, de la basura que viene, e agora Deus empieza a reconstruir outra vez, limpiar, purificar.
E aqui então você tem, como leemos ayer leemos em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e me harán um santuário, e eu habitarei em meio de ellos. Deus quer habitar em nós outros. Não somente em el meio de nós outros, pero em nós outros. Por que Deus quer habitar em nós outros? Isso é algo interessante, hermanos. O salmista menciona assim, em Salmo 68, ¿vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey? ¿Dónde están los caminos de Dios? En el santuario. El santuario es el secreto para que podamos vivir una vida feliz. Los secretos de Dios, hermanos, los caminos de Dios, todo está aí desenhado, porque de la misma maneira que este santuário era levado a seu processo de funcionamento, também meu corpo, de la misma maneira, tiene que ser purificado. E aí está então a maneira como esta noite nós vamos estudar. Agora ponga atenção. Esta cita de la Bíblia está em este livro, 1 de Coríntios. Temos o capítulo 3, o capítulo 6 e o capítulo 9. Pero o capítulo 6 diz assim: é uma pergunta, e São Paulo está como que assustado. Disse: ¿acaso não sabem que tu cuerpo es que el templo, que es un templo? Un edificio, ¿no? Una morada. Por eso dice, y habitarei en medio de ustedes. ¿Acaso não sabem que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recebido, y al que han recebido de parte de Dios, ustedes no são sus próprios dueños, foram comprados por um preço? Portanto, honrem. Sabe que não me gusta esta palavra honrem? Porque há uma outra, muito melhor. Há uma outra tradução da Bíblia que diz, portanto, glorificad a Deus em vuestro corpo. A palavra glorificad me gusta mais do que esta palavra aqui, honrem. Sabe por quê? Porque allá em Apocalipse 14, 7 diz, temed a Deus e dá-lhe glória. Então, como damos glória a Deus? Alguns dizem, vou à igreja pentecostal e damos glória, glória, glória. Não. Damos glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. E São Paulo diz, então, já que ustedes não são de ustedes mesmos, ustedes são de Deus, glorificad a Deus em vuestros corpos. ¿Me entenderam? Então, agora regressando ao tema do câncer. Se você tem um tumor, se você tem um câncer e você entregou sua vida a Jesus, não preocupa. Em el mundo nos preocupamos e agora vou morrer porque uno não sabe que é de Deus. Pero ahora que venimos a la Bíblia, entendemos que nós somos de Deus. Se você é de Deus, tu câncer de quem é? Também é de Deus. ¿Me entenderam? Então agora já não tem que estar desesperado porque Deus quem é? É o Criador. E se Ele sabia como criar a você e a mim, Ele também sabe como que curar-nos. Este é o ponto. ¿Me entenderam? Então imagina, se eu vou de aqui a Cuba, ou allá em Japão, ou allá em Argentina, não sei de onde, a visitar um médico muito famoso que cura todas as pessoas, você crê que eu vou triste aí? Não, se eu conseguir uma cita com este doutor, e ele não falha com nenhum, cura todos, como vou eu aí? Com alegria. Como devemos vir aqui à igreja? Com alegria. Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Decimos amém? Então, se somos filhos de Deus, agora devemos obedecer a sua palavra. Porque se o médico disse assim, mira, lhe vou dar aqui uma prescrição, você vai seguir este programa, o que devo eu fazer? Este doutor não sabe nada, echar a la basura? Não, eu devo seguir ao pé de la letra. Esse doutor é muito sábio, ele é muito bueno, então vou seguir seu plano. Qual é o plano dele? Vamos abrir então a Bíblia. Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Mira, aqui está a fórmula para a felicidade e a saúde. Algo está falhando aí, hein? Por que será que não sale toda a frase aí?
Não está saindo toda a frase. Oh, aqui, não? Sí, gracias. Gracias. Ándale, agora sim. Sí, agora vocês podem ler a frase completa, não? Miren, antes de ler aqui, o livro de Levíticos é o livro da Bíblia que poucos querem ler. A maioria lhe gusta ler o Novo Testamento, não? Pero Levíticos, este livro é onde Deus mais habla em toda a Bíblia. ¿Me entenderam? O livro onde Deus mais aparece hablando em toda a Bíblia é o livro de Levíticos. E que diz o capítulo 17, versículo 11: La sangre es que dá vida al cuerpo. ¿Me entenderam? Então, todo depende de quê? De nossa sangre. E isso é bem fácil de entender. Se tu tem a sangre contaminada, não pensa que você vai estar feliz e saudável. Pero se você está com a sangre limpa, purificada, bem nutrida, bem oxigenada, você não vai ter hongos, não vai ter migraña, não vai ter nada. Você vai estar feliz e saudável. ¿Por quê? Porque a sangre é a base da vida, tanto do ser humano como do animal. E agora, então, a pergunta que não necessita fazer muito esforço mental, não? Como limpar a sangre? Então, devemos que seguir a nutrição bíblica, seguir o plano de Deus. Este é, então, o plano que agora les vou apresentar em esses momentos. A nutrição bíblica, a dieta de Deus, a dieta original. Allá em el Edén, que comida comiam Adão e Eva? Adão e Eva tinham câncer? Adão e Eva tinham diabetes? Tinham hipertensão? Tinham migrañas? Tinham depressão? Tinham artrite? Nada. Eles foram criados de que maneira? Perfeitos. Adão viveu quase 1000 anos, pero não assim em silla de ruedas, assim como com bastão. Esta gente del tempo del Edén era gente que vivia quase 1000 anos, pero na vida, na qualidade de vida perfeita. Não é isso maravilhoso? Então, se eles viviam quase 1000 anos e sem nenhuma enfermidade, devemos entender o que é que assim eles. Agora mira o que diz este librito, El Ministerio de Curación, página 206. Para ter buena sangre, ou buena salud, perdão, devemos ter buena sangre. Então, para ter buena salud, devemos ter buena sangre, pois a sangre é a corriente de la vida, repara os desgastes e nutre o corpo, provista de los elementos convenientes e purificada e vitalizada por el contato com el aire puro, dá vida e vigor a todas as partes do organismo. Quanto mais perfeita seja a circulação, melhor cumplida quedará aquela função. Aí está o secreto. Quer vencer tua enfermidade? Limpia la sangre. De nada sirve tomar uma pastilha. Claro que em uma emergência, você toma uma pastilha para controlar, para quitar um dolor, está bem, mas isso não é curar. Você vai ter por um momento um alívio, por um momento algo controlado, mas depois o mal vai regressar de maneira multiplicada, porque você antes tinha um problema que era sua enfermidade, agora você tomou um químico, você tem outro problema, que isto vai acidificar tu corpo. Então, por exemplo, não tem que levantar a mão, mas quantos de vocês estão constipados? Não tem que levantar a mão, nomás pensa. Quantos estão com estranhamento? Então, você vai ao doutor. E que ele vai dar ao doutor? Um laxante, um antiácido, um laxante. Ele vai dar uma pastilha. Você vai bem do banho, sim ou não, amanhã? Claro que sim. Pero el outro mês, como vai estar você? Pior, sabe por quê? Porque o corpo tinha um problema aí de falta de água e falta de fibra, ou os dois a la vez. E agora você colocou algo para forçar o colo em seu movimento peristáltico e echar esse excremento, esta matéria fecal afuera, a la fuerza. Pero esto
hace com que haya um desequilíbrio em la química, el pH, ¿no? El potencial de hidrógeno de tu trato digestivo, que vai estar mais ácido. E então, agora, a la vez, tu corpo vai aumentar os ácidos e vai aumentar, como se diz, o estado de pereza, ¿me entende? Estado de pereza, não quer trabalhar, porque agora o corpo está esperando que você ponga um outro químico para forçar a trabalhar outra vez. Então, mira, quando nós vamos a Deus, nunca Deus nos vai dar um antiácido, um laxante, o que seja. Deus nos vai dar ¿qué? Comidas para limpiar, purificar e reparar as funções. Amém? Então, hermanos, por exemplo, aqui vocês miram um câncer de seno, que é muito comum, câncer de cólon, câncer de próstata. Esses tipos de câncer são muito fáceis para curar, são muito fáceis. Há alguns bem agressivos que são mais difíceis, como câncer de la sangre, de la piel, pero, del pâncreas. Pero entonces, qual é o problema aqui? Se temos um câncer, onde devemos começar para reparar esse problema? Aqui está o secreto. A vida está em la sangre. Temos que alcalinizar, que dar menos ácido, temos que oxigenar essa sangre, temos que permitir que esta sangre pueda circular livremente, porque se a artéria está tapada de lipídios, de triglicerídeos, de tanta gordura saturada, a sangre queda gruesa, queda contaminada, não pode passar, e automaticamente o corpo vai estar com este tumor aí, e não pode eliminar-se. Entenderam? Então, a vida está o quê? Em la sangre. E eu mencionei ao princípio, coloquei essa revista, eu não devia ter colocado isto hoje, mas aí está, me olvidei. É que você tem que ter um pensamento positivo e pensar em Deus. Mira, esta revista é uma revista pagana, não é da igreja, Newsweek, mas eles agora estão relacionando a parte física do corpo com Deus. Então, a ciência encontra Deus, não? Visões do cielo. Então, quer dizer, quando você pensa positivo, quando você pensa de maneira espiritual, isto ajuda também no tratamento. Pero eu vou quitar isto de aqui, não vou entrar em esses detalhes agora, pero isso sim quero poner. Esse está em inglês, diz aqui, contrário ao dogma, o cérebro humano produz nuevas neuronas, células cerebrales, ¿no? En la edad adulta. Entonces, ellos antes, por ejemplo, yo estudié en 84 más o menos, y los maestros decían que el cuerpo no tenía capacidad de regeneración. A la vez que una célula, especialmente una neurona, estaba muerta, era fatal, era definitivo. Pero ahora la ciencia está llegando a la conclusión que el cuerpo tiene capacidad de ¿qué? Regeneración. ¿Y quién hace nuevas las células? Es Dios. Y para que se pueda hacer una célula nueva y que haya una regeneración que necesitamos, es muy fácil. Por ejemplo, yo llamo a un pedreiro y digo así, mira, yo quiero una pared aquí. Y el pedreiro me va a decir, oh, qué fácil, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Dónde está la piedra, el cimiento, los materiales? E eu lhe hablo assim, mira, Senhor, eu quero uma parede aqui, pero não tenho materiais. Então, vai dizer que estou quê? Louco, não? Como vamos nós regenerar as células, expulsar as toxinas? Como vamos reparar o que está dañado se não temos os materiais? Entenderam? Então, onde estão os materiais? Tiene que ter em la sangre. La sangre é o veículo, el que vai traer a nutrição y llevar afuera las toxinas, traer la nutrición y llevar afuera las toxinas. Pero si tenemos un tumor, ¿lo que es que está pasando? El tumor está siendo una bendición en tu vida. Entonces usted va a decir, ¿qué? No entendí muy bien. El cáncer es una bendición en tu vida. Ahora ustedes quedaron así, pero todos tienen miedo de cáncer, ¿cómo es una bendición? Si no hubiera este cáncer ahí donde está, usted hubiera muerto en el pasado. ¿Me entendieron? Por eso le digo que es una bendición, porque aumentó ¿qué? Tu tiempo de vida.
Então, por exemplo, ¿qué es un cáncer o una enfermedad cualquiera? Es que la velocidad de la desintoxicación del cuerpo o de la purificación del cuerpo está perdiendo para la velocidad de intoxicación. Entonces, por ejemplo, estoy comiendo carne asada, queso, frituras, harinas blancas, estou comendo pão dulce, pizza, todo tempo, todos os dias, soda, a lista é muito larga, não? A la vez, estou com meu celular todo tempo, radiação, comendo comidas acalentadas em microwave, radiação, pongo o desodorante aqui, químicos pesados, não? Pinto o cabelo, químicos, estou intoxicando o corpo de todos os lados, de todas as maneiras, me enojo, peleio com meu patrão, peleio com minha esposa, estou totalmente negativo, então eu estou intoxicando de todos os lados, de todas as maneiras, por el agua, por la comida, por las emociones, por el maquillaje, por los cosméticos, com todo, de todas as maneiras, me estou ¿qué? Intoxicando. Então eu tenho vías de eliminación, que es por donde el cuerpo tiene que echar afuera todo esto. El colon, pero yo ya he mencionado, estoy estreñido, entonces por ahí ya está ¿qué? Tapado, ya no está funcionando. Entonces, ¿cuál es la otra vía de eliminación? La uretra, la vejiga, los riñones, pero también está tapado porque yo no tomo agua, yo tomo soda, jugos coloridos, Gatorade, cerveza, alcohol. Então eu não tomo água, então por aí tampouco não sai nada, porque aí está todo mugreiro, está todo tapado, e aí então não sai nada. Então, onde vai sair isso? A piel pouco hace, não? Porque uno não pode sudar tanta química afuera por la piel, por los poros. Por la garganta, los pulmones, tampouco não pode sair tanto catarro, muco, fleuma desta maneira. Então, o corpo está desesperado, socorro, socorro, não podemos eliminar todo isto. E agora vamos a morir. Então o corpo mesmo disse, não, aqui tem uma parte que podemos meter isto por enquanto, hasta que miremos o que vamos fazer. Ok, então as senhoras, não? Então aqui está o útero, os ovários, ok, aqui vamos pôr essa basura, o homem, o varão, aqui está esta glândula próstata, vamos meter por aí vai estar. Ou então, os senos, ou porque quem está tapando todo por aqui empieza a agregar todo este mugreiro, não, que devia sair, as axilas, os nudos linfáticos, todo isso. Então, mira que o câncer foi que uma bendição, porque se não hubiera colocado aí, você já hubiera muerto 2, 5 anos atrás. Pero então, para estender o tempo de vida, o corpo colocou isto e você agora está vivo todavia. ¿Me entenderam? Pero agora vem outro problema. Iba a colocar aqui, não, já venho com esta diapositiva. Vem outro problema. Uma pessoa tem câncer e vai com o doutor. E o doutor, então, lhe hace a biópsia e lhe hace, então, uma análise e lhe diz, mira, você tem tanto por cento de chance de sobreviver. Você vai ter que fazer 3 coisas. Ou uma cirurgia, ou uma quimioterapia, ou uma radioterapia. Imagina, então você não sabe. Você diz, bueno, vou ter que fazer quimioterapia. Então agora você está em outro problema, porque a quimioterapia é altamente ácida. O que o câncer não conseguiu fazer em anos, agora a quimioterapia vai fazer em dias. Em poucos dias você está pelão, cayendo os dientes e com a imunologia por terra. ¿Me entenderam? E se você não fizer a quimioterapia, você poderá todavia estar da maneira como está, quem sabe 2, 3 anos mais, pero com a quimioterapia em poucos dias você está deformado. Então, nós outros temos que prevenir isto. E prevenir isto significa que obedecer a Deus. Obedecer a Deus significa que o Senhor, como um Padre, quer cuidar de nós outros. Então, aí é onde coloquei aqui, por exemplo, mira, aqui, por exemplo, eu coloquei algumas maneiras que podemos trabalhar para aumentar a imunologia. Aqui é um exemplo, não? Coloquei aqui um tônico para fortalecer as defensas, o ginger, o jengibre,
é muito próprio, não? Limão, miel, fazer um jarabe aí, tomárselo. Isso é uma ideia, não? Há muitos tipos de tônicos que podemos fazer. Estamos com o pastor Restrepo, que vino aqui antes, estamos preparando o curso de obra médico-missioneira para o 20, 21 e 22, não sei se vai alguno de aqui para allá, vai ser em Fort Worth. Eu estou preparando o curso de fitoterapia, o estudo das plantas. Há várias plantas que nos ajudam com o processo de desintoxicação. Por exemplo, a equinácea aqui em Estados Unidos é uma planta muito conhecida para aumentar as defensas, especialmente se você agrega o sello de ouro, o Golden Seal, ok? Equinácea com sello de ouro. A unha de gato vem de Peru, Cat's Claw, ou então Uncaria tormentosa, é o nome científico, pero muito buena. Pero há outras plantas que também, como uma de Brasil, que agora chama pau d'arco, e é mundialmente conhecida, pau d'arco, para quem tem câncer, unha de gato. E lá, hermanos, alguns dizem assim, não, pero vamos comprar o noni, pero o ajo é tão bueno como o noni, pero barato, não? Você agarra uma cabeça de ajo, põe a uma vasija, derrama 1 litro de água hirviendo arriba, e deixa de remojo toda a noite tapado. Põe uma cuchara de palo para que o ajo não venga para arriba, e deixa tapada toda a noite. Por la manhã toma esta água, não? E a la hora que despierta, põe um pouquinho tibia e põe um jugo de um limão aí, toma em ajuno. Esse é altamente desintoxicante, ajuda, hermanos, a funcionar o cólon, a trabalhar melhor. O pimento dulce, muito rico em vitamina C, o jengibre que já mencionei allá em el jarabe, a curcuma longa, que é uma outra planta muito própria, o ginkgo biloba. No mais que o ginkgo biloba, hermanos, tem um secreto, é uma planta aqui dos Estados Unidos. Tem que tomar um extrato concentrado de 120 miligramas, não compra de 60 que não serve, tem que ser 120 miligramas e tomar de 3 meses para adelante, e isso aumenta a memória, porque o ginkgo biloba, hermanos, funciona mais ou menos como a cafeína. Não devemos tomar café. Tomar café é pecado, danha o corpo. Pero o ginkgo biloba dilata os capilares e aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a memória, melhora a memória. Pero tem que tomar de 3 meses para adelante. Ginkgo biloba. Astrálagos é um tônico também. Nem, no mais que esta planta aqui, hermanos, é muito boa depurativa para a sangre. Pero esta planta deixa os varones como que sim estímulo sexual, assim que os que são casados não recomendo que tomem, para os solteiros sim, é muito própria para limpar a sangre. O ginseng é uma planta altamente energética, buena a la vez, assim, hermanos, que há muitas plantas, aqui não é ideia, apenas uma ideia de plantas que podem ajudar a aumentar as defensas do corpo, hermanos, e isto é algo maravilhoso, porque isso não custa quase nada. Agora eu coloquei aqui também aí uma ideia, por exemplo, eu tenho em minha página da internet como preparar repolho curtido, porque esses curtidos, não somente o repolho, pode pôr outras coisas também, esses curtidos têm uma bactéria boa para o trato digestivo, não? As bactérias que são buenas para o trato digestivo. Então, pero não compra com vinagre, tem que ser repolho, água e sal. E barato à la vez. Um vidro custa $3-4. Essa é apenas uma ideia de quantas coisas buenas que podemos usar para aumentar as defensas se estamos tendo um problema de câncer ou de alguma outra enfermidade crônica. Aí temos algumas outras comidas. Não me alcançaria o tempo, hermanos, pero em el lugar santíssimo del santuário celestial, ou del santuário que foi dado a Moisés, Deus colocou uma coisa muito importante, el maná e a vara de Arão. Sabe que era a vara de Arão? Um pie de almendra. Hermanos, então mira que bendição, a almendra é a nuez perfeita, porque tem ácido graxo, omega, que é muito importante para quem tem depressão. Então, não olvida pero há que comer almendras crudas, doce, diário, 12 almendras a diário, põe de remojo por la noite, por la manhã coma-la. Nuez de Brasil, muito rica em selênio. Quem tem câncer tem que ter selênio, porque quem tem câncer tem que ter vitamina C, vitamina E, beta-caroteno e selênio, hermanos, são antioxidantes, pero são 3
1, 2, 3 diário. Não 30, alguns querem comer na bolsa, não, de nueces. Não, 3. Esse é como a miel, super concentrado. Então, isso é caro também, não? Não é de Brasil, allá decimos castanha do Pará em Brasil. Há outras também, não como pecan, há outras que são buenas. El camote, hermanos, é uma comida que é rica em cobre para as artérias. As senhoras que têm várices têm que comer camote. A zanahoria rica em vitamina A, beta-caroteno, calabaza, queijo. Este queijo é este aqui, mira. A maioria dos hispanos não conhece, não usa. Em meu país comemos isso desde que nascemos. Hermanos, os naturistas chegaram à conclusão que se houver apenas uma comida em esse planeta para comer, esta seria a comida. Super rica em fitonutrientes e antioxidantes, super nutritiva. Nós outros decimos couve em português, col em inglês, em espanhol, e queijo em inglês. Então temos outras como o brócolis, o lápio, todas essas comidas, hermanos. A manzana todos os dias deviera dar a los niños. Quem tem câncer, damos em la clínica 13 jugos, hermanos, de zanahoria com manzana e verdes, clorofila. 13 jugos damos a diário para quem tem câncer. Pero a pessoa se recupera. Claro, é super nutrição, não? Que são as baias? Quem sabe? Raspberry, blueberry, essas berries, as moras, assim, não? Se diz? Ok? São as baias. Limpiam a sangre. Acuerda allá de la diapositiva que tinha, não? Os cítricos. Essa é uma ideia. Agora mirem a pantalla. Os niños, despiertem, todos os niños. Mira o que vamos fazer para destruir nossas defensas. Vamos pensar, que é isto aqui? Uma papa, não? Uma batata. Então, mira, uma batata, uma papa normal, vamos ter aí 80, 100 gramos, e isto nos vai dar um total de calorias mais ou menos 77, pero se la hacemos como? Al vapor, cozida, pero ahora se metemos em aceite, la misma papa, vamos ter mais de 500 calorias, más los radicales livres. ¿Miraram? Porque agora todos estão assim, ó, para explotar, não? Excesso de caloria. Então, hermanos, mira, este plátano aqui, eu me gusta, o plátano macho, não? Eu me gusta comer maduro, e apenas estava na casa de um irmão allá em Fort Worth, e ele disse, pero você come assim? E eu lhe perguntei, como vou comer? Disse, não, é que este plátano tem que ser frito. Os salvadoreños, tem algum salvadoreño por aqui? Já. Então já descobri seu pecado, não, irmão? Então, os salvadoreños, pero há outros também, não, que têm que comer o plátano como frito, hermanos. Pero este mesmo plátano, que era uma bendição, vai transformar-se em quê? Puro radical livre. Então, se uno tem depois câncer, vai dizer, orem por mim. Claro, porque uno mesmo está buscando, não? Pero agora, hermanos, não termina por aí a lista, não? Aí coloquei comer para viver, não viver para comer. Hermanos, uma pergunta, bueno, não pergunto isto a las visitas, pergunto a los adventistas. A las visitas agora não hablem. Le hago uma pergunta a los adventistas. ¿Podemos nosotros agora que creemos que estamos em el tiempo del juicio investigador comer carne? ¿Por quê? Aí está a questão del santuário. Em el tiempo del atrio se comia carne porque se sacrificava aí afuera ¿qué? El cordeiro, não? El animalito. Então, el sacerdote comia a carne. Jesus comeu carne, sim ou não? Claro que sim. Em que tempo? Em el tiempo del atrio. El tiempo que ele devia ser crucificado, ¿aonde? Afuera del santuário. Pero uma vez, a hora que Jesus foi ao cielo, sigue comendo carne aí em cielo? Não, porque a Bíblia diz que no cielo não se mata, então, agora em el tiempo del lugar santíssimo, hermanos, não é mais tempo de comer carne. Isso para os adventistas. Agora lhe pergunto a los que são visitas, ¿podemos comer carne? Agora não hablo com os adventistas, hablo com as visitas. ¿Podemos comer carne? E você vai dizer, sim, podemos, todos comem. Sim, pero todos estão enfermos, não? Sabe, a vezes alguno me diz assim, não, é que você crê na Bíblia, crê em Deus, pero eu sou
evolucionista. Yo no creo en la creación, yo creo en la evolución. Bueno, yo le digo entonces, si usted cree que vino de un mono, pero tampoco usted no puede comer carne porque el mono no come carne. ¿Me entendieron? Entonces, si usted dice que es evolucionista y cree en un mono, el mono come plátano y ¿cómo vamos a comer carne? Entonces, el comer carne es antinatural a los seres humanos, empezando por la fisiología del ser humano. ¿Tenía una pregunta, hermano? Sí, una vez una persona me dijo así, mira, ya no como carne, ahora no más pescado. Y yo le pregunté, ¿qué tipo de vegetal es este, no? Sí, ¿qué planta es esta llamada pescado? Sí, el pollo y el pescado y la res ya no son carne. Carne era lo que comía su abuelito allá a 70, 100 años atrás. Esto era carne. Hoy lo que se compra en la tienda son químicos transformados, hormonas, antibióticos, mucha química. Y ahora hoy usted mira un niño de 10 años, tiene un pecho como si fuera una señora, ¿no? De tan grandosos sus pechos, pura hormona. Entonces, hermanos, si hubo un tiempo en que se podía comer carne, ese tiempo acabó. Ya no hay carne limpia en parte alguna. Por esto, todos están enfermos. En la página 131 de este libro aquí, mira. Y mira que este libro aquí, Consejos sobre Salud, fue escrito por una señora que tenía menos de 3 años de escuela, ¿ok? Y ella escribió hace más de 150 años atrás. Mira. Sí, página 131. Dice así, no prescribimos un régimen definitivo, pero decimos que en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. Se me ha indicado que la carne propende a animalizar la naturaleza, a despojar a los hombres y mujeres del amor y la simpatía que debieran sentir por cada cual, y hace predominar las pasiones bajas sobre las facultades más elevadas del ser. Ahora ponga atención. Si la carne, o si el comer carne, fue alguna vez saludable, no lo es ahora. Los cánceres y tumores y las enfermedades pulmonares se deben mayormente a la costumbre de comer carne. Y Dios nos advierte entonces de que debemos evitar la carne. Yo sé que esto es un poquito duro, especialmente para las visitas. Pero yo le voy a decir algo, y de corazón, cuando yo escuché esto por primera vez, yo me enojé. ¿Por qué? Porque yo comía carne con carne. En mi país, cuando usted senta a un restaurante, el único que no viene carne es en la ensalada, porque se trae arroz, ahí está la carne, se trae frijoles, ahí está la carne, se trae papa, ahí está la carne, todo tiene carne, uno come carne con carne. Salsichas, frita, guisadito, de toda maneira uno come carne. E eu vengo de uma família que não comia nomás uma res de quando em quando, como algumas famílias, nomás de quando em quando come um pollo ou algo. Eu comia carne sempre, pero não qualquer carne, eu comia carne de cerdo, sempre. E por isso sempre estava enfermo. Então, mira, agora eu vengo a um livro que me disse que não devo comer nada de carne. ¿Usted cree que é fácil isto? Não, porque uno está comendo os dedos. Uno está sonhando, ai, mi pollito, ¿no? Mi cerdo, porque a carne de cerdo é a melhor carne. A mim era a melhor carne que eu pudiera comer. E eu comi carne de mono, de lagarto, de toda, nomás de serpiente creio que não comi, pero minha família era uma família cocina, ¿no? De comer todo tipo de caça, ¿no? Então, hermanos, e eu estava totalmente acabado, enfermo todo o tempo. Pero ¿sabes qué? Eu me caí em razão. E eu pensei assim,
Deus é mais sábio que eu tenho que obedecer-lhe. Aunque me custe esto, que não me entre a la cabeza que não puedo dejar de comer carne. Eu deixei de comer carne em 81. 1981. Agora você vai dizer assim, pero ¿dónde agarra a proteína você? Porque eu como carne porque tenho que comer a proteína, assim me dijo o doutor. É o mesmo mito del cálcio para tomar a leite. Esta é uma grande mentira. E você vai dizer assim, como pode provar que é mentira? Bueno, muito sencillo. Qual carne comia Adão e Eva? Qual carne comem os cavalos de carreira com todos esses músculos, este peso, esta força tremenda que correm como um raio? Qual carne come Bill Clinton, os artistas famosos de Hollywood? Eles nos estão enganando a nós outros que decimos que creemos em Deus e que não queremos deixar a carne. Então, quando eu deixei de comer carne, porque eu desde que nasci jogo futebol. Então, agora já não, porque ando por viajar e de uma igreja em outra, pero antes que eu era jovem, que estava em meu país, eu jogava em equipos, não? Então, eu mirei quando deixei de comer carne, como eu agora corria diferente. E agora hoje, hermanos, aunque não estou jogando futebol, pero camino, hoje à manhã fui caminhar aí em um lugar maravilhoso, então eu me sinto energizado. ¿Por quê? Porque a carne, ela atrofia o corpo, ela le va tornar o corpo ácido. Então, hermanos, nomás para que você entenda que a proteína que o pueblo de Deus vai comer está em lugar santíssimo. Qual é? Las almendras, las nueces, las semillas, los granos, aí está o garbanzo, aí está, a soja está rica em proteína. Pero sábado à la tarde, quero falar um pouquinho de la soja, porque a maioria deja o vício de la carne e cai em el vício de la soja. Pero hay que cuidar, hermanos, com los extremos, ¿no? Agora mira lo que menciona la sierva de Dios. Los que usan carne desatienden todas as advertências que Deus ha dado concerniente a esta questão. Não têm evidência de que andam em sendas seguras. Não têm a menor excusa por comer carne de animais muertos. A maldição de Deus descansa sobre a criação animal. Muitas vezes, quando se come carne, esta se descompone em el estômago e produz ¿qué? Enfermidade. O câncer, os tumores e as enfermidades pulmonares são produzidos maiormente por el consumo de carne. Está mais claro, não? Que a la luz del dia. Assim que não há que explicar muito. Todos temos um câncer. Quer dizer, um desequilíbrio nas células. Todos. Pero se o corpo tem a imunologia, vai reparar este câncer. Mañana a la noche eu vou falar de um cromossomo que está, que é denominado P53. Não perda amanhã à noite. P53, que é o responsável por dar descanso à célula e reparar as células. Amanhã à noite eu vou falar sobre isso. E aqui você tem um tumor, que esta semana saiu aí em Brasil, uma senhora tinha um tumor em útero de 3 quilos. Mira aí. Tumor, não era maligno, pero muito grande, hermanos, 3 quilos. Mira se esse é o plano de Deus para nós outros, em el útero de la senhora. E então miramos que temos que prevenir isto. Bueno, não sei quanto tempo todavia já me acaba o tempo. Não? Ok. El Salmo 91, ayer leí el Salmo 23, ¿no? El Salmo 91 es un salmo que habla del tiempo del fin. Y si usted cree en la Biblia, llega a la casa y lee todo ese salmo. Dice ahí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Direi yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿De qué Dios nos va a librar? De la peste
destructora. Mira que isso está falando desse tempo, hermanos. Com suas plumas te cobrirá e debaixo de suas alas estará seguro. Escudo e adarga su verdade. Não temerás el terror noturno, nem saeta que voe de dia, nem pestilência que ande em oscuridade, nem mortandade que em meio del dia destruya. Agora ponga atenção no versículo 7. Cairán a tu lado 1000 e 10.000 a tu derecha, mas a ti não chegará. Ciertamente com tus ojos mirarás e verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie não tropiece em pedra. Sobre el león y la áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida e lhe mostraré mi salvação. Esse salmo não é maravilhoso? Aí está falando, hermanos, de que chegamos em uma hora, ponga atenção em isto, porque isso está em el futuro todavía, aunque esse salmo foi escrito allá em el passado. Chegamos em uma hora de que habrá em la tierra um terror, pestilência, mortandade, epidemia. Disse que a tu lado cairão 1000 e a tu derecha 10.000, pero a ti não te tocará as plagas. ¿Sabe quais plagas cayeron sobre os filisteus? ¿Qué dijo allá? Tumores malignos. ¿Sabe quais serão as plagas de Apocalipse 16? Tumores, plagas, epidemias. Hermanos, o mundo vai cosechar o que plantou. Não é que Deus vai enviar um câncer sobre esta gente, não. Deus é amor. Como que Deus vai enviar algo malo sobre nós outros? É que a gente me diz assim: eu por nada del mundo deixo de comer carne. Bueno, é sua escolha, é sua decisão. Eu já tomei minha decisão. Eu não pongo um gramo de carne em minha boca. Por quê? Eu confio que Deus vai guardar-me na hora que isto venga. E ao revés, Deus já me guardou, porque agora, irmãos, não tenho nada. Não tenho artrite, não tenho desânimo, não tenho depressão. Deus nos guarda, sim ou não? Deus nos guarda, aqui está falando, irmãos. Pero a recompensa de los impíos, qual será a recompensa de los impíos? Eles vão apenas, ponga atenção nisto, ó. Mira, é bem fácil. Gálatas 6:7, es la ley de la causa e efeito. Gálatas 6:7, no, Deus não pode ser burlado, todo que o homem sembrare, isto também seguro cosechará. Então, meus irmãos, o Salmo 91 nos está falando de que vendrão plagas, pero se obedecemos las órdenes, los estatutos de Deus, nenhuma plaga vendrá sobre nós outros. Amém? Mirem para a sabedoria. Mirem aqui todos. Mirem aqui. Quem estão mirando aqui? O mono. Agora, nomás que aqui está colorido porque está al dia. Pero agora mirem que hacen eles a la noite. Al norte de África há algumas islas. E este tipo de mono, ele busca as aldeias donde os aldeones queimam os árboles para hacer carvão, e esses monos vão a estes árboles queimados e roubam o carvão de los aldeones. Então, os científicos quedaram impressionados porque esses monos estão indo a roubar carvão. Chegaram à seguinte conclusão: eles, para alimentar-se com um tipo de planta que é tóxica, e sabe qual planta é? El pie de almendro. Então, eles comem estas hojas del pie de almendras e comem tóxicos,
Eles vão e comem o carvão e agora podem comer esta comida que é muito nutritiva. Não decimos amém, irmãos? Agora lhe pergunto, qual escola, em que universidade esses monos foram a estudar para entender que o carvão pode ser usado para desintoxicar o corpo? La Universidade de Deus. Você entende agora como Deus se preocupa com sua criação? Como Deus está interessado em ajudar-nos? Aqui, mira, eu tenho este manual médico missioneiro e tenho várias citas da irmã White e tenho várias sobre o carvão. Diz assim, ó, ela habla bastante sobre o carvão. 2 ou 3 se foram puestos sobre colchones elásticos em uma galera de andar suave, pero este homem que sufre de inflamação de los intestinos, ¿sabe que é inflamação de los intestinos? Colitis. Enviou a buscar-me. Mi esposo e eu decidimos que não seria conveniente movê-lo de onde estava, porque o homem estava muito mal. Se temia que já se houvesse iniciado um processo de gangrena. Luego me sobrevino um pensamento, como uma comunicação do Senhor, segundo o qual devia tomar carvão pulverizado, pôr nele água e dar-lhe a beber ao enfermo, e luego colocar cataplasma de carvão sobre o ventre e o estômago. Estamos como uma milha da cidade, de acordo com da cidade de Denison, para o hijo del enfermo. Pero el hijo del enfermo foi a una herrería, conseguiu carvão, lo pulverizou e luego lo utilizou de acordo com as instruções dadas. E aí sigue hablando, ¿no? Entonces la bendición de Dios había obrado mediante los recursos sencillos utilizados y el hombre curó. No li todo aqui. Aqui hay outro mais abaixo, dice, la inflamación más severa de los ojos puede aliviarse mediante un cataplasma de carvão. Mira, então me parece, hermanos, que os animalitos estão mais sábios que nós outros, não? Porque eles estão usando a natureza. Deus nos quer dar sabedoria, hermanos, para que nós outros podamos aprender de la natureza. El carvão vegetal, hermanos, para desintoxicar. Então, há muitas maneiras de prevenir e de curar o câncer. Muitas maneiras. Então, hermanos, eu falei um pouco del câncer, não muito, o tempo não alcançaria, pero se há alguma pergunta agora em específico, eu puder responder. Enquanto vocês pensam em alguma pergunta, eu quero ler aqui os benefícios del vegetarianismo, del porquê evitar de comer carne. Então, mira, as pessoas vegetarianas muestran menos obesidade. Sábado vou falar de diabetes, não? Níveis inferiores de colesterol, menos tensão sanguínea, hipertensão e diabetes tipo 2, menos taxas de mortalidade por acidente cardiovascular, que é a causa número 1 de mortes, não? Menor risco de câncer, mira, porque ser vegetariano, com frequência tem menos peso e evitam as consequências da obesidade. Amém? Alguma pergunta, hermanos? Porque agora vamos fazer o cierre. Alguma pergunta específica sobre o tema desta noite? Ou entenderam todo, ou não entenderam nada. Espero que hayan entendido que o pez muere por la boca. Como Adão e Eva pecaram? Por el apetito pervertido. Qual a primeira grande tentação que Jesus enfrentou? Comer contrário à vontade de Deus. Hermanos, ayer mencionei que Jesus é nosso pastor. Ele quer cuidar de nós outros. Ele quer proteger-nos. A oveja não sabe proteger-se. A oveja é indefesa. A oveja necessita que o pastor selecione a comida e o água para que ela esteja saudável. Então, esta noite le vou dizer algo que para proteger o rebanho, durante a noite, o pastor tem que, a vezes, estar com o rebanho allá em el campo. E aí vem o leão tentando comer a oveja
viene el lobo a la noche, el oso, y quieren robar y comer la oveja. Entonces el pastor tiene que construir una cerca. Él agarra piedras durante el día, le pone ahí, hace un muro, y le hace una cerca, y ahora el rebaño está pastando, entonces ahora viene el entardecer, y él va a meter este rebaño adentro de esta cerca, pero ahí está una puerta. Entonces, ¿cómo está esta puerta? Ahí puede pasar el león, el oso, el lobo y comer la oveja. Entonces, el pastor va a dormir, ¿dónde? Ahí en la puerta. Juan capítulo 10. Yo soy la puerta. Jesús es nuestra defensa. Él es nuestro Criador. Él es nuestro doctor. Jesús curó a los ciegos. Jesús curó a los paralíticos. Él curó los leprosos. Él resucitó los muertos. Él sanó los niños. Él sanó los ancianos. Hoy Jesús todavía quiere ayudarnos. Amén. El Salmo 91 es una advertencia de lo que va a pasar ahora en el futuro. Mis hermanos, cada día aparecen más enfermedades. Fibromialgia, aí estão as enfermidades de artrite, são mais de 100 tipos de artrites diferentes. Aí agora há a síndrome metabólica, que é o acúmulo de obesidade, problemas de colesterol, problemas de hipertensão, e todo isso amontonando dá a la vez a probabilidade de ter problemas cardiovasculares e perder a vida de um momento a outro. Deus quer proteger-nos. Deus quer guardar nossos niños. Que Deus esta noite nos bendiga, nos ajude a entender que em nossas manos está el tomar control de nossa saúde. Amém? Las comidas de Cristo, não vou ler mais a cita, todavía havia marcado aí, pero las comidas de Cristo purificam a sangre, las medicinas de Cristo purificam o organismo. Las hierbas, el agua pura, las comidas saludables, e nunca el niño va a estar enfermo, nunca usted va a estar con cáncer, nunca usted va a estar con desánimo, nunca va a estar con depresión. Vamos a vivir una vida como feliz. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. ¿Alguien esta noche le gustaría dar un paso y acercarse a Jesús para que el Señor pudiera bendecir a usted y también su familia? Eu sei que esta é uma decisão um pouco dura, um pouco difícil. Quando tive que tomar essa decisão, me tardei um pouco, porque eu tinha reservas, não? Eu tinha muitas adições, muitos vícios, pero há alguma pessoa esta noite aqui que quer colocar sua vida, sua família em las manos del Senhor e rogar a bendição de Deus por sua família, ou por sua vida, ou por sua saúde. Há alguma pessoa esta noite? Amém? Muito bem. Eu quero terminar com uma oração. Vamos cantar um canto primeiro? Então depois oramos, não? Muito bem. Vamos cantar, então depois oramos depois do canto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Sí. Y vamos a cantar el 270. Los
prostrar-me aqui adelante e se alguém esta noite quer tomar essa decisão de fazer cambios em sua vida, eu sei, hermanos, que não é fácil isto. O que estou falando não é nada fácil e por isso a maioria sigue enfermo. Pero se alguém quer orar ao Senhor e pedir socorro, pedir ajuda, alguém se sente como a oveja que está em el penhasco, em el abismo, que se sente em peligro, ou quem sabe porque o doutor lhe disse que tem câncer ou tem uma enfermidade crônica, venga aos pés da cruz. Você tem dois direitos que talvez que você não ha pensado. E se você pensa, você tem que reclamar este direito. O primeiro que você tem direito a ser limpo ou límpia de todos os pecados, porque Jesus pagou o preço. Você pode pedir perdão a Deus, não a mim, a Deus. E Deus lhe vai perdonar todos os pecados. Pero há segundo direito que você tem. Jesus comprou na cruz. Ele levou nossas enfermidades. Então, você não tem que seguir levando as enfermidades. Você pode colocar também tus filhos, tu família, tu mamá, tu papá, por intercessão, como manda a Bíblia, aos pés de Deus e orar por eles. Então, se alguém esta noite quer vir comigo aos pés do Senhor, vamos orar. E se alguém quer interceder por alguém ou pedir de Deus uma bendição para sua família ou para uno mesmo, venga aqui agora e de rodillas vamos terminar esta reunião desta noite. Amém? Se alguém quer passar, então é o momento. Oremos. Padre amado que estás nos cielos, Senhor, queremos agradecer por mais dia de vida que nos has confiado. Agradecer por la respiração, porque nosso coração todavía sigue latindo, porque todavía seguimos respirando, porque agora podemos escuchar tu palavra, escuchar as advertências e de los cambios que nosso Padre Celestial requiere de nós para que podamos estar saludáveis. Senhor, hemos sido rebeldes, somos uma oveja descarriada, pedimos perdão, Senhor. Perdão por nossas rebeliões, por nossas falhas, por nosso apetito pervertido, por las vezes, Senhor, que hemos desobedecido tu palavra. Esta noite, Senhor, queremos suplicar tu graça e misericórdia, porque queremos ser sensibilizados por tu Espírito para obedecer tu santa palavra e poder dar um testemunho, Deus, a outros que estão enfermos, de que podemos viver uma vida feliz em este mundo. Padre amado, lava-nos em la sangre del Cordeiro. E entendemos, Senhor, que a sangre é a base da vida. Limpia nossa sangre, Senhor, ajudando-nos a comer como Deus manda, a obedecer sua palavra e comer, ó Deus, e dar a nossa família comidas limpas que puedan trazer sanidade e que puedan glorificar tu nome. Esta noite oramos por tua igreja. Há muitos niños aqui, Senhor. Muitos estão adictos ao açúcar, muitos estão adictos à carne. Muitos estão adictos a outras coisas que enfermam, Padre. Dá-nos a vitória, dá-nos a liberdade, dá-nos, Senhor, a alegria de romper as cadenas do pecado em nossa vida e que podamos recuperar nossa saúde para a honra e glória de tu nome. Bendice a los niños, eles são tuyos, Senhor. Bendice a los enfermos. Eu não conosco aqui os hermanos, as visitas, pero tu conoces a todas as pessoas. Se há algum enfermo, Senhor, que vino esta noite a tus pies para buscar a curação, tócalo, Senhor, su cuerpo, sus células, sus genes, Senhor, repara lo que está dañado para a honra e glória de tu nome. Oramos por tu igreja, oramos por las visitas, oramos, Senhor, por todos os familiares aqui representados. Talvez que alguno venha aqui orar por um familiar que está enfermo. Allá, Senhor, donde esté, alcánzalo com tu mano de poder e amor e misericórdia. Agora, Senhor, rogamos que amanhã traga-nos outra vez para seguir estudando como cuidar de nossa mente, como cuidar de nossas emoções, para que tenhamos uma vida que glorifique tu nome. Quédate com nós esta noite, ao regressar a nossa casa, Senhor, e também que amanhã podamos estar todos reunidos outra vez. Pedimos, Senhor, que especialmente aquele grande dia, quando tenha tu pueblo reunido em tu reino, que podamos todos habitar para sempre em tu presença. Líbranos del mal. Quédate com nós, te lo pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.